Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a eutanásia, numa visão jurídica humanizada. Nossa entrevistada é a juíza Mônica Silveira Vieira, do Juizado Especial de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Mônica, eu gostaria de abrir esse último bloco com a sugestão de leitura, a indicação de leitura que a senhora vai fazer para os nossos espectadores, por favor. Como eu já disse, né, o assunto que sempre me interessou muito desde a época da graduação são os direitos da personalidade, é o assunto que diz respeito a esses direitos subjetivos. E eu indico para a leitura de todos a respeito desse assunto um livro que se chama O Direito Geral de Personalidade. O autor chama Capelo de Souza, é um autor português, né, professor em universidades importantes de Portugal. Esse livro me foi indicado pela primeira vez há vários anos já pelo professor Pedro Paes de Vasconcelos, que também é português, esteve aqui no Brasil ministrando uma aula na pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Direito, e me indicou. É um livro que trata do direito geral de personalidade, quer dizer, ele não trata de direito à vida, direito à integridade física como direitos separados, autônomos, trata todos eles como aspectos do direito geral de personalidade, que é a forma alemã de tratar o direito de personalidade. Mas é um livro praticamente exaustivo, trata de uma forma muito digna, muito preocupado com a pessoa, do início e do fim da personalidade humana, de temas como aborto e eutanásia, da personalidade do nascituro e de todos os aspectos da personalidade humana que merecem proteção. Desde a questão do patrimônio moral, dos direitos à integridade moral, até o direito à vida, à integridade física, ao corpo, às projeções patrimoniais, não patrimoniais dos direitos da personalidade, leitura imperdível, imprescindível para qualquer jurista na atualidade. É um tema que pode guiar e orientar outras definições, outras incertezas. Qualquer ação de indenização por dano moral precisa passar pelo estudo desse livro. Todas as questões dos bens jurídicos penais mais importantes. É uma obra que tem a acrescentar para qualquer jurista que atua em qualquer âmbito do direito. Muito bem, esse foi o nosso quadro Pensamento Literário, a indicação de leitura da doutora Mônica, e o quadro Pensamento Universitário, em que os estudantes fazem perguntas, estudantes de direito fazem perguntas para a nossa entrevistada, fica adiado em função das férias escolares aí. Então, logo as aulas sejam retomadas nas faculdades, nós voltaremos também com esse quadro do Pensamento Universitário. Doutora Mônica, voltando à questão da eutanásia, nós sabemos que ela é praticada em alguns casos, a gente tem notícias disso, mas ela é proibida no país, é homicídio doloso. Quais são as penalidades que envolvem essa prática? Lembrando daquela distinção que nós fizemos entre eutanásia, ortotanásia e distanásia, porque ela é fundamental. A eutanásia é considerada homicídio doloso, pode ser homicídio doloso privilegiado, quando se provar que praticada por relevante motivo social ou moral, mas ela pode ser inclusive homicídio privilegiado e qualificado, no caso de emprego de veneno. Esse aspecto é ressaltado até por uma procuradora da República, Raquel Elias Ferreira Doge, que trata bastante do assunto de forma muito exata e acertada. Ela viola o princípio da dignidade da pessoa humana, viola o direito à vida, que, como nós discutimos, né, nas nossas discussões sobre o assunto, é cláusula pétrea por ser direito fundamental. Mas a gente tem que lembrar que a distanásia, aquela prática que força e submete o paciente a tratamento desproporcionado, que não lhe pode trazer qualquer bem, a distanásia é também proibida porque ela também viola a vida e a dignidade do ser humano. Só a ortotanásia efetiva o princípio da dignidade para o paciente no final de vida. E há um ponto a respeito do qual eu gostaria de falar, que é a questão da ortotanásia. Nós estávamos discutindo, a questão está sendo discutida no Congresso Nacional. Aliás, o Senado aprovou, no final do ano passado, em comissão de Constituição e Justiça, aprovou a prática da ortotanásia. Depende ainda da aprovação, apreciação da Câmara dos Deputados, em seguida a sanção do Presidente da República. Agora, ela é praticada? A ortotanásia é praticada. Nós temos equipes já treinadas por planos de saúde para praticar, associações por todo o país, inclusive aqui em Minas Gerais, que já defendem e propiciam a prática da ortotanásia, treinam profissionais para isso. Há vários hospitais, inclusive em Belo Horizonte, que já têm profissionais treinados para essa prática, mas eu acho que discutir isso, ampliar essa discussão é sempre importante, porque ainda há um grande desconhecimento a respeito. Houve uma tentativa do Conselho Federal de Medicina de regulamentar a prática da ortotanásia e a resolução, que era uma tentativa muito louvável, teve sua eficácia suspensa para um juiz federal, mas ele também não estava desprovido de razão, porque havia alguns termos de sentido muito amplo que dependeriam de uma definição melhor
para que não desse margem a práticas eutanásicas. Talvez isso seja corrigido agora, né, com esse projeto de lei que pode vir a se tornar lei. A gente precisa lembrar também o seguinte, há um princípio que a gente trata em bioética que eu acho que é fundamental nesse assunto, que é o princípio do duplo efeito. Inclusive a Igreja Católica, em sua declaração sobre a eutanásia, aceita, né? Até a igreja que é mais conservadora em seus valores e tem esse papel mesmo, aceita. Ele significa que, ou ele impõe que nós entendamos que, quando uma ação ela pode ter um efeito ruim, mas o efeito predominante é bom e a intenção é boa, aquele efeito ruim, que é de menor intensidade, ele é aceitável se o efeito principal visado é bom. Traduzindo, se eu tenho um paciente num estágio terminal, está sentindo muita dor, mas eu sei que a administração do remédio para a dor pode reduzir um pouco o seu tempo de vida, mas o que eu quero com a administração do remédio é aliviar a dor, eu posso fazê-lo, posso administrar o remédio, porque eu não posso obrigar alguém a sentir dor, principalmente essas dores que muitas vezes são lancinantes. Quem pode fazer, nesse caso, é a justiça que tem que determinar, ou o próprio médico? Nem precisa, isso o médico pode fazer. As normas do nosso ordenamento jurídico, elas já deixam claro, uma interpretação sistemática e aprofundada dessas normas permitem a ortotanásia, nós não precisamos de lei para isso, embora ela possa ser importante até para garantir maior segurança jurídica para esses profissionais. Mas se o objetivo com a administração do remédio é aliviar a dor, ainda que ele cause uma pequena abreviação de vida, esse ato não é eutanásico, é ortotanásico. Agora, evidentemente, se o profissional administrar o remédio numa dose superior à necessária para aliviar a dor, já com a intenção de abreviar a vida, aí nós teremos eutanásia. Doutora Amor, nós estamos na reta final do programa. Eu gostaria de dar uma resposta breve da senhora. Eu já ouvi o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, se manifestar favoravelmente à eutanásia. Esse assunto pode parar no Supremo, como já aconteceu com as células-tronco, por exemplo? Assim que nós tivermos uma norma em vigor e produzindo efeitos a respeito do tema, o assunto pode ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive é uma chance imensa de que isso aconteça, porque quando nós discutimos eutanásia e as práticas correlatas, estamos discutindo direito à vida, que é cláusula pétrea, direito fundamental, está lá na Constituição e precisa realmente ser objeto de discussão pelo Supremo. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Mônica Silveira Vieira, do Juizado Especial de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lançou recentemente, no final do ano passado, o livro Eutanásia, Humanizando a Visão Jurídica. Doutora Mônica, aí nós conversamos sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia também. Só esclareceu muito bem as três práticas aí e os riscos de cada uma. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. O prazer foi meu. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@amarges.com.br, pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.